Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara Municipal do Rio tem mais um dia de derrubada de vetos do prefeito Marcelo Crivella e teve também projetos aprovados. Inspetor da Polícia Rodoviária Federal fala aqui no estúdio sobre a Operação Independência nas estradas do Rio. E os tempos de ouro do rádio são resgatados por grupo de teatro da melhor idade. A gente começa esta edição falando sobre a Operação Independência da Polícia Rodoviária Federal, iniciada nesta quinta-feira nas estradas do Rio de Janeiro. Você viu na edição de ontem do Câmara Rio Notícias que o número de mortos e feridos em acidentes de trânsito na cidade diminuiu em consequência da lei seca. Será que esse quadro se repete nas rodovias do estado? Por conta do feriado desta sexta-feira, muita gente vai botar o pé na estrada. Quais as recomendações da Polícia Rodoviária Federal para os motoristas? Para falar sobre esses assuntos, eu recebi aqui no estúdio o inspetor José Hélio. Muito obrigada, José Hélio. Na última edição do nosso jornal, a gente viu uma reportagem que mostra que os números de mortes com relação à lei seca diminuiu. Isso também se repete nas estradas de acesso ao Rio? A gente vem tendo assim, uma redução no número de acidentes graves, no número de vítimas nas rodovias aqui do Rio nos últimos anos, mas a gente percebe que ainda assim tem muito motorista que bebe, então a gente não sabe se há uma relação com a questão da lei seca. Ela está em vigor há pouco mais de 10 anos, mas mesmo assim, ainda hoje, a gente flagra um número muito alto de motoristas embriagados, principalmente durante os feriados. Períodos de festas, o pessoal acaba bebendo. Não é que seja proibido beber, assim, mas o pessoal não espera chegar no local de destino e já vai, às vezes, a gente já flagra casos, às vezes o motorista está bebendo dirigindo ali. Então, assim, isso é muito grave, porque numa estrada, numa rodovia, qualquer descuido, qualquer distração pode ser fatal. E ainda mais ele embriagado, então isso aí pode piorar bastante e só potencializar a situação da gravidade ali, caso haja um acidente. A conduta do motorista é o principal. Se ele não fizer o certo, a gente nunca vai ter um trânsito seguro. Pode botar a fiscalização maior do mundo que tiver, endurecer a legislação, mas se não tiver o comportamento do motorista, ele não fizer a parte dele, a gente não vai conseguir o trânsito seguro. Agora, fora a embriaguez, quais são as outras infrações cometidas pelos motoristas? Olha, a gente vê muito questão do excesso de velocidade, nas rodovias principalmente, onde acaba que uma pista acaba sendo um convite para aquele motorista acelerar, ele acaba acelerando, não confia na sinalização. Se existe aquela sinalização ali determinando que a máxima é 80, que é 100, ele tem que respeitar, porque aquilo ali foi com base no estudo técnico, não foi por causa de um achismo. Acontece muito na ponte Rio-Niterói aqui no Rio de Janeiro, ali a velocidade máxima é de 80 km por hora e muita gente questiona, mas na Niterói-Manilha, que logo depois é 100, por quê? Aí são por alguns fatores da estrada, ali é uma ponte, não tem acostamento, as faixas de rolamento são menores, então tem todo um estudo para aquilo ali, não é por acaso. A questão também da ultrapassagem proibida, a gente tem muitos casos de mortes em colisões frontais, que é quando aquele motorista faz a ultrapassagem proibida, acaba batendo de frente com outro carro. A maior parte desses acidentes também são fatais, então tudo isso é preocupante, são infrações que chamam a atenção e que a gente busca coibir, principalmente com maior rigor nos feriados, para que a gente consiga ter um trânsito melhor, porque tem mais movimento, então o número de acidentes é maior. E como vai ser essa Operação Independência nesse ano? A gente fez um levantamento, todo feriado a gente faz esse estudo de onde ocorrem mais acidentes, o tipo de acidente, as características, às vezes é muito acidente com moto, pessoas sem habilitação. Nos perímetros urbanos a gente tem muito atropelamento na Baixada Fluminense, região metropolitana, então a gente vai posicionar viaturas nesses locais para coibir algumas infrações. O que os pedestres usem a passarela, a gente até hoje ainda não tem não foi regulamentada a multa para o pedestre, mas a gente procura sempre orientar em relação a ele obedecer a sinalização, atravessar na faixa, porque tem muito atropelamento mesmo e a maior parte também resulta em morte. Mas esse feriado a gente espera que seja tranquilo e que o motorista faça parte dele também, né? Que ele cumpra a legislação, não exceda a velocidade. É importante fazer um planejamento da viagem. Você vai sair, programar onde você vai parar, onde você vai abastecer, descansar, se você não vai dirigir por longas horas, por muito tempo. Às vezes o pessoal pergunta assim, é melhor dirigir à noite, de dia? Depende, vai do motorista, aquele período que ele está descansado, não fez refeição pesada, tudo isso é importante, né? Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. E qualquer emergência nas rodovias federais, o telefone da PRF é 191. Só ligar para o 191, o atendimento é 24 horas. A
sessão plenária desta quinta-feira começou com a votação de 2 vetos do Poder Executivo que foram derrubados pelos parlamentares. Um dos vetos rejeitados foi o veto ao projeto de lei que dispõe sobre a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional do município, que cria o sistema e a política de segurança e nutricional da cidade do Rio de Janeiro. Na sequência, os vereadores votaram o projeto de lei complementar de autoria do Tribunal de Contas do município que dá direito aos procuradores atuarem em escritórios particulares em órgãos públicos de outros municípios. O projeto foi aprovado por 25 votos favoráveis. Os parlamentares também aprovaram em segunda discussão 4 projetos de lei, entre eles o projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade dos shopping centers a disponibilizarem em seus guichês de estacionamento o pagamento através de cartões de débito e crédito. Outro projeto de lei também aprovado institui atividades de seminários, palestras e divulgação de combate aos crimes de informática. Uma usina de talentos no Rio de Janeiro completa 20 anos. O Instituto Rogério Steinberg, no Jardim Botânico, é conhecido por selecionar crianças e jovens em escolas públicas que tenham habilidades ou que sejam superdotados. Um robô que vale prêmio. Ele foi desenvolvido por alunos entre 11 e 12 anos do curso de Robótica e Codificação do Instituto Rogério Steinberg, na Zona Sul do Rio. A aula de robótica a gente trabalha com Lego, né? NXT, onde eles constroem robôs, né, utilizando a codificação da plataforma que tem também no próprio NXT. Então, através dessa codificação, eles fazem um robô se movimentar utilizando sensores. Esse é o sensor de ultrassom e aqui a gente tem o sensor de luz. E aqui eles fizeram garras. Esse robô ele vai passar por várias etapas, né, no circuito e vai competir com outras escolas. Isso tudo para ver se eles conseguem fechar os circuitos, os obstáculos, tudo isso. Destacando a capacidade dos jovens, a professora garante que esse projeto equivale a um trabalho de nível universitário. Essa ideia de trabalhar com NXT, com Lego, significa muitas vezes trabalhos de conclusão de curso numa faculdade de física. De licenciatura em física, você tem o uso do Lego e NXT para aplicar em física. Então eles estão quase 10 anos à frente. Quase 10 anos à frente, eu posso dizer isso. O Instituto é uma espécie de usina de talentos. Há 20 anos, o IRS, como também é conhecido, seleciona crianças e jovens de baixa renda em 42 escolas públicas do Rio, que tenham altas habilidades ou que sejam superdotados. Nas oficinas, eles têm aulas de tecnologia, artes, matemática e ciência, entre outras. O processo de triagem começa com os professores. Profissionais aqui do Instituto orientam os educadores sobre como identificar talentos especiais dentro da sala de aula. Todo ano, cerca de 400 estudantes são selecionados, mas no final, só 120 continuam. Os professores, eles começam a se aproximar dos indicadores para indício das altas habilidades. Então, existe a área pedagógica que faz um treinamento próprio, específico, com toda a instrumentalização que foi elaborada por doutores na área de superdotação. E esse treinamento, dependendo da disponibilidade da escola, pode ser de 1 dia, 2 dias, 3 dias, enfim. E é mais importante que a escola comece a perceber e realmente ela está instrumentalizada para identificar os indícios das altas habilidades. Arthur, de 12 anos, chegou ao Instituto no começo de 2018. Ele diz que já sente uma mudança até no relacionamento com os colegas. Eu aprendi a me comunicar melhor, eu aprendi a ter uma postura melhor, aprendi a ter comunicação visual melhor, ou seja, eu acredito que melhorou. E em casa? Também. O que seus pais falam? Eles falam que eu estou no ótimo caminho e que eu devo continuar aqui porque no futuro isso daqui vai ser útil para mim. As aulas de empreendedorismo estimulam o trabalho em equipe, o planejamento, a criatividade e a iniciativa. Quem afirma é o colaborador Antônio Ramos, formado em psicologia e que trabalha no IRS há 10 anos. A gente está trabalhando aspectos que eles não trabalham no dia a dia e vivem no dia a dia, que é planejar, trabalhar em equipe,
comunicação, negociar entre eles, são aspectos simples da vida e que são vistos aqui num processo de aprendizagem. Você já sentiu uma diferença no comportamento, na atitude deles? Com certeza, eles vão mudando a cada momento, a cada oficina, e isso é um trabalho em conjunto de todo o Instituto, não só de uma única oficina. Os alunos passam 3 anos no Instituto em atividades paralelas à escola. O objetivo é prepará-los para colégios de excelência. Muitos pais ficam surpresos quando descobrem que têm filhos superdotados, conta a psicóloga Raquel Giannini. E muitas vezes eles também recebem um tratamento diferenciado. O retorno é muito positivo das famílias. A gente também trabalha com elas aqui dentro, né? Não só tem uma oficina voltada para as mães, como também tem os grupos que a assistência social também faz, de estar conversando, de estar orientando em relação a essas características tão peculiares dessas crianças. Porque também se vê em grupos de pais de formas distintas, né? Às vezes é um colega que não tem o mesmo desenvolvimento e a própria família acha que tem alguma coisa errada com a criança e não tem nada de errado. Mesmo na universidade, vários ex-alunos mantêm um elo com o Instituto. Nós temos um painel dos egressos que participaram para o Instituto. Este painel consiste em mais de 167 participantes que estiveram aqui no Instituto, que hoje estão cursando diversas universidades conforme o seu talento, mas tiveram um salto geracional educacional por meio das oportunidades que receberam. Os tempos de ouro da Rádio Nacional foram resgatados esta semana no Rio. Foi durante uma apresentação do grupo de teatro coletivo Sem Ribalta. O grupo foi criado há 2 anos e reúne atores da melhor idade. 17 deles têm entre 60 e 80 anos. O teste de figurino dá uma prévia do nervosismo dos atores. Nilce deu vida ao famoso estilo da pequena notável, Carmen Miranda. Muita responsabilidade, mas assim, eu vou passar um pouco, porque eu acho que ela é insubstituível. Lia Rocha interpreta Emilinha Borba, no espetáculo musical Os Tempos do Rádio, que resgata os anos de ouro da Rádio Nacional. O coração fica batendo forte, sabe? Tremendo, fica uma coisa dentro de mim, sabe? Parece que a gente é atriz mesmo, vai chegar e não é nada disso, né? Eles fazem parte de um grupo de teatro da melhor idade do coletivo Sem Ribalta. São experientes e, ao mesmo tempo, jovens atores que esbanjam sintonia. Durante uma entrevista, um ensaio improvisado acontece no camarim. O grupo de teatro foi criado há 2 anos. Este é o 3º espetáculo. São 17 atores da melhor idade, entre 60 e 80 anos. Pisar neste palco significa resgatar sonhos. Inês fez uma viagem no tempo. Ela ama teatro e sempre teve vontade de interpretar. Eu sempre gostei muito de teatro, mas nunca tive oportunidade, assim, grandes oportunidades. E gosto muito de ir ao teatro, presto muita atenção. E já uma vez eu fiz uma oficina de teatro, fizemos algumas peças de teatro. Aí eu me dedico muito. Eu pego o roteiro, ando com ele agarrado para tudo quanto é lado que eu vou, ele está comigo e decoro mesmo. Eles ensaiam, repetem cada cena e se dedicam durante horas. Ninguém quer fazer feio. Simon interpreta o apresentador César de Alencar. Na época, ele assistia aos programas de rádio. A emoção é realmente estar vivendo a época e de sentir vibrações positivas, de lembrar de Marlene, Emilinha, as propagandas, né? E aquele pessoal com aquela roupa, né? Que os homens iam de terno e gravata, roupa branca, as mulheres de vestido longo. Então aquilo ficou marcado, que hoje é vivido até em novelas, em filmes, mas é muito marcante mesmo. Dá vontade de reviver o passado. A peça começa com os atores interagindo com a plateia, ou melhor, o auditório da rádio. Muitos aqui se inspiraram em um período inesquecível entre as décadas de 30 e 60. Da realidade para a ficção, Emilinha Borba e Marlene continuam vivas na imaginação dos fãs. Será que eu tinha dinheiro pra chuchu? Oh, mas não podia ver rabo de saia. Ficou na pindaíba e acabou em Sepetiba.
Não faltou o show de calouros. A radionovela trouxe um tema atual. Na minha idade, por que não? E quem não se lembra das primas rica e pobre? Mas eu tenho que ir embora, que ainda tem uma faxina pra fazer hoje ainda à noite. Não vai fazer isso não, primo. Mais do que palmas, eles se realizam com a superação do desafio. Um trabalho como esse é trazer esse material humano, né, que está aposentado, que está em casa, que está inativo, voltar, movimentar essas pessoas. Eles têm muito que dar. Nós temos uma senhora de 85, um senhor de quase 80 e sempre com histórias para contar. Por que não tem história se viveu tanto? Então, essa peça é isso. A gente fez uma pesquisa muito grande sobre o Rádio Nacional, Rádio Marique Veiga, buscando a história dos cantores e das cantoras do rádio. E isso que a gente está contando aqui. É uma brincadeira, pode ver que é uma brincadeira. O pessoal pensa que até é meio surtado, mas é isso mesmo. Eles contam, brincam e se divertem. Quando eles chegarem e souberem da minha decisão, já estou vendo a cara de espanto da Marisa. Mamãe, você ficou louca! E o ar de deboche do genro. Dona Felícia, na sua idade? Na minha idade. Na minha idade, sim, por que não? E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até a próxima!